Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à 67ª Semana Espírita de Taubaté. Desta vez, os nossos encontros serão virtuais. Fizemos para vocês com muito carinho esses vídeos, que começam com uma prece, um momento de música e a palestra da noite. Esperamos que esses vídeos possam unir os nossos corações no estudo e na prece, fortalecendo os laços de amor que nos unem nessa doutrina de luz. Vamos lá? Vem comigo. Queremos louvar e agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em pensamento, conectados nessa corrente de amor, de fé, de esperança, para mais uma noite de trabalho, essa noite que a USE Intermunicipal de Taubaté promove, no sentido de ouvirmos e aprendermos um pouco mais do Evangelho de Jesus. E não podemos esquecer que Jesus nos convida: vinde a mim, todos vós que sofreis. E nesses instantes de dificuldades é o que mais precisamos, da palavra e da presença de Jesus em nossos corações. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Boa noite a todos. É um prazer estar com todos vocês neste lindo encontro com a nossa grande inspiração do Mestre Jesus. E com saudade de todo mundo, e estamos tão distantes, mas ao mesmo tempo tão pertinho, ofereço com muito carinho essa música para matar a saudade de todos vocês. Eu te desejo e eu desejo as coisas mais bonitas para todos nesse lindo evento. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, das coisas mais simples que se imaginar, e dias de sol para fazer os teus planos, das coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, num voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove e sempre te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar.
agora uma oração para nos conectarmos com o nosso amado Mestre Jesus aos pés do monte de Tim e Vanessa. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Decidi caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Um beijo no coração de todos. Queridos irmãos de Taubaté e região, nós tínhamos programado para estar presente na Semana Espírita, mas como nós todos estamos confinados, enfrentando aí os desafios da transição, herança de nós mesmos, nessa desordem que o vírus, o Covid-19 causou e que a gente precisa respeitar e considerar para não piorar a situação dos países, das pessoas, é com alegria que a gente volta virtualmente, agradecendo o convite, saudando a todos, aqueles que irão nos ouvir, nos acompanhar. E a gente gostaria, nesse breve tempo de exposição, considerar o momento que temos vivido, né? Porque assim, se fala muito de transição, mas as transições sempre se deram. E hoje nós temos uma globalizada, que o Espiritismo, de um modo muito peculiar, vem debulhar, explicar e conscientizar, né, as pessoas através dos seus recursos fabulosos. Nós temos a doutrina dos espíritos como uma ciência, e toda ciência é um processo de cura, de algum modo, porque a ciência, em se definindo, ela nos retira do empirismo, das práticas comprometedoras, ainda insuficientes, precárias. A gente vê, por exemplo, que da alquimia antiga vem a química,
não é? Daquela medicina tão agressiva, tão violenta e muitas vezes mortífera. Nós temos hoje uma medicina que tem o auxílio da tecnologia, que tem novas definições. E de todos os processos de revelação e das religiões, nós temos essa doutrina espírita, a doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos, gente, ela funciona por redenção do caminho religioso de todas as épocas. Porque a doutrina dos espíritos, ela é a síntese da verdade, daquilo que realmente existiu em todas as épocas, mesmo as religiões mais primitivas. A gente tem que lembrar que nós tivemos períodos de adoração da pedra, litolatria, adoração de planta, fitolatria. Tivemos o período da zoolatria, olha o bezerro de ouro, o que é? Né? Tivemos o período da idolatria, idolatrar ou adorar os homens. Se bem que isso ainda funciona, né? No meio espírita está cheio de idolatria aí. Fulano, fulano, fulano. Isso é idolatria, gente. Isso é uma doença, né? Isso é falta de lucidez, falta de clareza. Kardec é tão importante para nós, com seu discernimento, com seu bom senso. Não estou nem falando da obra do Espírito Verdade. Eu estou falando de Kardec como aquele que conferiu, aquele que questionou, aquele que teve que provar as coisas, teve que testar o fenômeno e depois os espíritos. Kardec é tão necessário, porque a gente vive, na atualidade, um movimento muito cheio de fantasia, muito cheio de ideias personalistas, de confissões esquisitas, sem comprovação, e a gente embarca nisso, não é? A gente vê muita gente assim na paralela da doutrina mesmo, do seu movimento legítimo, inventando coisas, ora sobre Kardec. Kardec está ultrapassado. Que está ultrapassada essa pessoa que não entendeu o que é novidade. A novidade é a ciência espírita, é a filosofia espírita, é a moral espírita. Isso é a novidade que ela não entendeu, porque ela está cheia do ego dela. Então, assim, é preciso que a gente entenda isso. Tem um monte de gente que inventa coisas sobre Chico Xavier. A gente tem que checar a fonte. E outra coisa, a fonte tem que ter comprovação. Se não tiver comprovação, eu posso inventar o que eu quiser sobre qualquer pessoa importante. Posso inventar. E o que a gente fala tem que ser passado pelo crivo da razão, pela lógica doutrinária. Não podemos sair abraçando tudo como se fosse verdade. Tem muita mentira por aí. Olha, tem livros que são psicografados, que são aberrações doutrinárias. E muita gente adora. Né? A gente já ouviu nesse sentido, pessoas dizendo assim: eu gosto dessas obras porque ela fala a minha língua. Porque se eu for lá para o livro de André Luiz, de Kardec, eu nem entendo direito o que eles falam. Eu falei, meu filho, se você está acostumado, né, com a sua miséria moral, intelectual, então tudo bem, aproveite isso aí. Porque sabe por que André Luiz é difícil? Porque Kardec é difícil para essas pessoas? Porque elas são preguiçosas, moral e mentalmente. Não gostam de raciocinar com lógica, não gostam de pesquisar, não gostam de aprender sobre os princípios, sobre as ciências, sobre as filosofias, porque espiritismo é um acervo de cultura. Kardec, por exemplo, para falar sobre o mundo hebreu, sobre revelação judaica, ele teve que consultar um amigo que dominava essa área. Por isso, quando ele organiza o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre notícias históricas, porque você precisa entender alguns termos, algumas profissões, até para você saber o que Jesus fez e por que ele fez. Senão, sem contexto, de que vale o texto? Né? Todo texto tem contexto e é preciso entender o contexto para que o texto tenha vida. Então, o Espiritismo é um acervo de cultura extraordinário. O Espiritismo tange todas as ciências. O Espiritismo tange a história humana. O Espiritismo é a síntese de todos os processos vividos pelo mundo, no Oriente e no Ocidente. O Espiritismo é a síntese de tudo isso. Por isso que ele é a redenção da religião. Porque
a religião só seria redimida pelo prisma da ciência e da filosofia séria, livre, eivada de dogmatismo, de preconceito. E os espíritos fizeram isso. Esperaram um homem do quilate de Kardec para poder realmente revelar aquilo que o mundo precisava saber. E a gente falava há pouco tempo que o espiritismo é um diagnóstico da evolução da humanidade. Um diagnóstico, enquanto ciência e filosofia. Mas a moral é a resposta, que é o caminho. Então o aspecto religioso do espiritismo é o caminho, ou seja, é o remédio que cura aquilo que se levantou da história da humanidade. Quando a gente estuda a terceira parte de O Livro dos Espíritos, e aí nós estamos falando das leis morais, é assombroso aquilo, assombroso, começando da lei de adoração e terminando lá por vícios e virtudes. Meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. É preciso entender as nuances dos processos, porque aquilo mostra o nosso egoísmo, o nosso orgulho, o nosso atraso moral, as nossas tendências infelizes. Então, quando nós vamos elaborar esse conteúdo, nós temos, assim, uma doutrina assombrosa, que é o patamar, que é o alicerce da regeneração. Não existe regeneração sem os fundamentos revelados pelos Espíritos. E esses fundamentos remontam a quê? Ao Evangelho de Jesus. Porque tudo que Jesus viveu e ensinou, na maioria das vezes por parábola, porque os homens não estavam prontos para poder entender o que era, é exatamente a plataforma do mundo novo que nós desejamos. E olhe que nós estamos comentando sobre regeneração e pela visão do codificador, dos espíritos, na obra Gênesis, no último capítulo 18, essa transição ou essa regeneração, ela significa convalescência. Sabe por que é convalescência? Porque nós vamos nos curar dos males que nós fizemos nesse período de expiação e prova. Os traumas, as dores, os abusos, o pagamento pesado da crueldade que habitamos, que habitou em nós. Então, é preciso que nós pensemos na doutrina espírita de uma forma diferenciada, porque a doutrina espírita é o nosso médico do novo tempo. Ele está levantando os dados, ele seria junto a medicina com as ciências psicológicas. Então você pega, por exemplo, a psicanálise, você pega a psicologia, você pega a psiquiatria, mas também a medicina com tudo que ela tem, e você junta isso tudo, a doutrina espírita é esse médico de A a Z, que explica Deus, Espírito e Matéria. E todos os processos que são as leis regulando a vida planetária ou a vida cósmica. E aí ele mostra para você. Você faz o levantamento íntimo, aí você vai ver de onde veio, o que você é que está fazendo, para onde você vai. As probabilidades. E aí você faz esse levantamento e você fala assim, nossa, eu tenho um diagnóstico. Então o Espiritismo fundamenta a profunda transição, que não é uma transição regional, é uma transição planetária. Não é mais a transição da Índia, a transição da América do Norte, a transição da Europa, é a transição global. Nós estamos nivelados. O que acontece numa transição? Porque nós tivemos na história, a revelação mostra isso, o bom senso mostra isso. Quando estudamos com o codificador e estudamos obras como as do Chico, né, que são extremamente reveladoras, com uma segurança impressionante, nós vamos observar que nós tivemos um período primitivo que deu origem ao período de expiação e prova. E por que expiação inaugurou no planeta? Expiação e prova. Porque os espíritos daqui eram silvícolas, eram autóctones, eram simplórios, pareciam mais animais do que homens. Por que surgiu a expiação e a prova no nosso orbe? Porque um contingente de espíritos que não podiam viver no mundo que estava bem mais avançado que a Terra, né? Passando lá o que hoje a gente passa aqui,
Naquele período, em torno de 30, 40 mil anos antes do Cristo, segundo o registro da espiritualidade, esses espíritos vieram degradados, ou seja, eles não podiam viver num planeta mais evoluído porque eles eram viciados, atormentados, obsidiados, endurecidos. Eles não queriam um mundo novo e estava atrapalhando o direito da maioria, porque é sempre assim, o direito da maioria tem prioridade, a minoria vai ter que pagar o preço. Então, eles eram um verdadeiro câncer, um tumor naquele planeta. Então Jesus vai abraçá-los e trazê-los para a Terra, no mundo que ele governava. Foi uma combinação. Foi uma combinação. Então o mundo de lá evoluiu. Foi para a regeneração, com os espíritos querendo se regenerar. E os que não queriam se regenerar, endurecidos, vieram. A ordem do universo respeita o livre-arbítrio, não respeita? Porque Deus não deixa o drogadito se matar de tanta droga, não deixa o camarada suicidar porque ele quer suicidar, não deixa o outro matar porque ele quer matar e ele vai atingir uma pessoa que às vezes precisa passar pela prova. É tudo dentro da lei de justiça, viu? A cada um segundo as próprias obras. Não tem injustiça, não. Mas nós podemos agir pelo livre-arbítrio, mas atingimos sempre quem tem culpa no cartório. Desculpa. Então, quando esses que vêm endurecidos, eles vão encarnar aqui. Quando eles encarnam aqui, eles vão vir debaixo de um profundo sono, que é a figura do Adão. O Adão veio debaixo de um profundo sono. Se a hipnose não fosse fechada, eles que são mais aprimorados em termos de perispírito, eles não conseguiriam encarnar aqui na Terra. Porque o autóctone aqui era hominídeo, ele parecia muito com o símio, com o orangotango, muito próximo do orangotango, não é? Então, biologicamente, o corpo que estava sendo desenvolvido, que era dos hominídeos e que distinguia ele dos macacos, dos símios, ele era muito próximo. Então, nasceu a ideia da metempsicose. Que ideia é essa? Quando a gente erra e reencarna de novo, a gente reencarna no corpo de animal. Porque para eles que vieram de um mundo muito aprimorado, eles conheciam tecnologia, tudo que a gente conhece hoje, não é? Tinha as ciências desenvolvidas, a filosofia, a religião. Eles vieram para um planeta onde tudo estava começando. Tudo era rude, era inóspito, não é? Tinha monstros aqui. Então, eles encarnaram através desses autóctones. Então, esse primeiro grupo sofreu muito. O constrangimento do corpo, que limitava demais suas percepções. Por isso que o texto antigo do livro Gênesis de Moisés diz que Adão veio debaixo de um profundo sono. Quem que acorda? O segundo grupo, que é a Eva, que com base em Adão, ele se desenvolve, ele vem, ele surge. Por que é mulher? Porque ele tem sensibilidade. E para que essa sensibilidade? Porque vai conversar com a serpente. O que é a serpente? O grupo de espíritos materialistas, ainda arrastando no materialismo, no planeta, que vai influenciá-la para ela cair. Aí vem o primeiro filho, que é fruto da sua culpa, Caim. Qual que é a característica dele? Ciúme e inveja, porque ele mata o irmão de tanto ciúme e inveja. Nós temos ciúme e inveja até hoje? Demais, né? Pois é. Então é preciso trabalhar esse ego aí na transição. Então, gente, nós tivemos esse grupo que veio, mas esse grupo, ele deu um impulso na evolução, porque é uma enxertia. Tem um texto de Paulo que ele fala sobre os de sua raça, que é uma beleza. Ele diz assim, numa de suas epístolas, né? Ele diz assim, falando sobre os da sua raça, os hebreus, ele falou assim, tropeçaram para que caíssem? Não, mas pela sua queda veio a salvação do gentio, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do gentio, quanto mais a sua plenitude. Olha o raciocínio do Paulo. Olha o raciocínio do Paulo. Porque o hebreu não era o povo escolhido, não tinha aquele orgulho. De onde que esse povo veio? De Capela. Vocês acham que um bárbaro, um autóctone, tem esse orgulho todo sofisticado? Conhecendo lei de justiça? Não, gente. Então aquele povo lá é um dos grupos de Capela. Como os egípcios é outro grupo, como as castas hindus, os Vedas, né, daquele tempo, é outro,
Por que é casta? Porque tem orgulho, não quer se misturar com o daqui. E tem o ariano. O ariano já se mistura com o daqui, só que rompeu com religião. É um povo arreligioso, que desenvolveu aqui na matéria o materialismo, implantou raça branca, não é? A América do Norte é parente deles, dos europeus. Então você nota, porque por isso que tem aquela guerra, né, entre brancos e negros. Porque isso é endêmico, eles implantaram a raça branca e tem as suas cristalizações também. Mas tem o mérito de ter se misturado com o povo daqui. É o que os espíritos mostram. Então são 4 grandes povos que vêm de Capela. E eles se definem. Desses, o Emmanuel diz que só o povo egípcio conseguiu voltar em maioria. Mas você vê uma Dona Ivone dando um testemunho, né? Uma carta que ela escreveu para Joaquim Alves, que era muito amigo dela e do Chico, e tem um livro hoje chamado Amor e Renúncia, traço de Joaquim Alves. Tem carta do Chico e carta dela. Cartas, vamos dizer assim, que eram guardadas as 7 chaves e que hoje, graças a Deus, foram reveladas. Então, Dona Ivone conta para o Jô que com a idade de 80 anos, doente, né, já se preparando para ir embora, é que ela, em desdobramento, conheceu o seu verdadeiro guia espiritual, que não era nem Bezerra, nem Charles, nem Roberto de Canaleiras, era um iniciado egípcio, que ficava do mais alto guiando a sua tarefa aqui. E ela considerava Bezerra, Charles, seus guias, né? Não era um espírito mais elevado, era um grande iniciado egípcio. E ela conhece naquela época, porque ela se redimiu dos seus suicídios do passado, né? Então ela se alinhou de novo. Então, a grande Dona Ivone. Então a gente lembra esses aspectos todos, porque com a evolução do planeta, nós chegamos agora na culminância do processo. Por que a gente estudou a vinda do Capelino? Porque agora, tanto o Capelino que ainda está aqui, quanto o Silvícola, eles nivelaram intelecto, moralmente. Porque o Capelino não evoluiu tanto, que se ele tivesse evoluído, ele tinha voltado para o mundo de origem igual os egípcios voltaram. Eles ainda estão pisando no barro, orgulho e egoísmo. Então eles ainda estão presos na terra, precisando da terra. Então houve uma espécie de nivelamento entre o autóctone e o que veio de Capela. Claro, se você for comparar um e outro, esse daqui, que é o Capelino, ele tem mais sofisticação. Geralmente eles assumem as posições de liderança, mas de vez em quando você vê uns bobalhões aí que se tornam líderes, que não são tão sofisticados quanto esses, mas aprenderam alguma sofisticação. É aqui, ó, nivelou. É isso que define a mudança de padrão. Então, os espíritos estão dizendo o seguinte: um grupo que Kardec estudou, a humanidade dividiu ela em 4 partes. Na Revista Espírita ele faz um estudo interessante. Então ele fala assim, olha, segundo os espíritos, segundo os estudos, nós temos 1/4 da população do planeta em posição muito boa. Espíritos resolvidos, que estão trabalhando bem, executando as vontades de Deus, sob a tutela de Jesus Cristo, que é o Cristo planetário. Nós temos mais 1/4 que está em vias de afirmação no bem. Então nós temos metade da população da Terra em condição boa. Sobra metade, 2/4. Então o codificador fala assim, com um bom trabalho de educação, moral, espiritual, 1/4 dessa metade, que são 2/4, 1/4 a gente consegue resgatar. Então vocês entenderam por que os espíritos do bem, da luz, vão aos umbrais, vão aos desencarnados, vão nas colônias e eles fazem esse trabalho para educar. Então 1/4, só 1/4 não tem condição de ficar no planeta. O codificador estudou. 1/4 é o que vai embora. Essa turma que está indo embora é esse 1/4 endurecido, que está repetindo o que aconteceu naquele orbe de Capela. Então, sabe o que é de pasmar? Dentro desse 1/4 que vai embora, tem muito capelino que desceu para a Terra e ainda vai descer para outro planeta mais atrasado. Vocês acreditam nisso? Então é preciso que a gente pense com carinho na transição, porque é um período de grandes trabalhos. Grandes trabalhos. A gente vai ver isso com o codificador, porque os espíritos vão sendo substituídos. Os que são muito endurecidos não tem como. Honório Abreu,
que foi presidente da União Espírita Mineira, um nome muito respeitado por sua condição doutrinária, evangélica, o seu profundo conhecimento, a sua sabedoria e a sua moral ilibada. Ele fez um estudo quando, através do Chico Emmanuel, revelou que 2057 iniciava no nosso planeta a regeneração. E aí, quando ele apresentou o assunto em palestra pública, ele disse assim: o nosso benfeitor assinalou 2057 porque a partir de 2057, espírito que precisa espiar não tem vez mais na Terra. Ou seja, espíritos culpados, endurecidos que precisam espiar, por isso que eles estão indo embora. Porque não tem tempo para espiar aqui na Terra. E o Chico, antes de desencarnar, ainda encarnado, dizia assim para os grupos de amigos: são milhares e milhares os espíritos que estão dando adeus à Terra. Os umbrais estão sendo devastados pela luz. É uma revolução ou não é? É. Então o que nós estamos vendo? Esse 1/4 que Kardec estudou da população da Terra não tem condição. Diz André Luiz, através da mediunidade do Chico, que nós temos em torno de 24 bilhões de almas. Nós temos 8 bilhões aqui no planeta, por aí, hoje, né? Então você vê que uma parcela é em torno de 8, em torno de, seria o quê? 24, 7 vezes 3, 5, 6, né? 6 bilhões de almas estão dando adeus para a Terra. 6 bilhões. Bilhões. É muita gente. É muita gente. E o que os espíritos estão avisando? Que a gente está recebendo para o lugar desses outros espíritos mais preparados. E aí você vê o Emmanuel, num livro chamado Diálogo dos Vivos, que é um livro feito entre psicografias recebidas do Chico e comentadas por o grande Herculano Pires, o professor Herculano Pires, o melhor método que já mediu Kardec, segundo Chico. Então você vai ver que nesse livro, no capítulo 20, tem uma dupla renovação. O que o Emmanuel fala ali? Que a partir da década de 80, 90, muitos espíritos jovens, pessoas boas, muitos encarnados, né? Jovens, pessoas boas, enfrentariam graves doenças, acidentes horrorosos, perdendo a vida, e mortes cruéis, sem que eles merecessem. Crimes hediondos seriam cometidos. Então ele falou que esse tipo de acontecimento se daria na Terra, porque esses espíritos estariam limpando o seu passado, através desses resgates. E eles seriam preparados no mundo espiritual e estariam reencarnando em seguida para ser os fundamentos do mundo de regeneração no novo milênio. No primeiro século do novo milênio, eles reencarnariam para ser as bases de um novo tempo, com pensamentos. Aí você vê o codificador explicando a nova geração, no livro A Gênese. Caracteres sintéticos, capazes, um poder de síntese, lúcidos desde cedo e com tendência espiritualista. São as características desse povo. Porque o codificador explica que são os da Terra, como Emmanuel ensinou, que seriam os próprios espíritos que se desencarnam, mais aliviados depois das suas provações, que seriam preparados e reencarnariam com novos caracteres, ou seja, com novas disposições. Porque eles fazem curso no mundo espiritual, visitam instâncias espirituais, são impregnados de novos valores, eles reencarnam predispostos ao bem. Não precisa delirar com transição, porque transição para nós é convalescença. Nós estaríamos convalescendo de períodos de dor, de tortura, de maldade, porque a Terra ainda é do mal. Por isso que Jesus falou, ainda não é deste mundo, meu reino ainda não é deste mundo. Porque a gente ainda é mal, a gente é mal até no nosso meio. No meio de fraternidade, a gente espanca os outros, a gente é arrogante, a gente é vaidoso, a gente quer tirar partido, quer tirar vantagem financeira, sexual, de projeção. A gente vê tanta coisa, não é? E não deveria ser assim. A gente teve um exemplo tão lindo com Chico Xavier. A moral do Chico, meu Deus. Será que a obra do Chico seria tão bela se ele não tivesse interpretado isso para a gente entender? Com certeza não. Com certeza não. A moral é muito importante, porque o Chico decodificou a obra
de que ele foi instrumento para a gente. Porque ele vivia, ele sentia obrigação de se adaptar àquilo, não é? Não que ele fosse espírito perfeito, longe disso, não é? Ele próprio falou, quando fez 60 anos de mediunidade, de dedicação à doutrina, ao próximo, os espíritos falaram para ele assim, 60 anos de trabalho seu representam 6 minutos de trabalho de Jesus. Aí ele viu a dimensão. Que separava do Cristo. Então, nesta transição, nesse período que a gente está vivendo, nós temos que ter consciência de que é separação de bodes e ovelhas, de tratamento, porque nós temos o diagnóstico da nossa herança ancestral. Então, é hora da gente se rever, a gente se aceitar e fazer o tratamento com a moral que decorre dessa estrutura tríplice, ciência, filosofia e religiosidade. Então é preciso que a gente se adeque a esse padrão superior. É preciso que a gente trabalhe em nós, mudando a visão das pessoas, procurando ser mais simples, procurando ser mais fraterno, sem artificialismo religioso. Olha, gente, artificialismo religioso é uma praga, porque você veste a capa e depois você vai ver que por dentro você não é aquilo. Não é isso, não. Não é ser bonzinho, não. Bonzinho é medíocre. É ser bom, consciente. Olha, toda cura terapêutica pela psicanálise, pela psicologia, passa pela conscientização. Se você se torna consciente, faz a catarse, você se perdoa, você se aceita, você se cura. O Espiritismo está ensinando o que nós trazemos de evolução. E a gente já se equivocou muitas vezes, como também acertou. Não tem só erro, né, gente? Não. Tem acerto. E tudo é aproveitável. O erro é caminho de acerto. Sabiam disso? Porque o erro é advertência. Não tem aquele ditado horroroso que fala assim, gato escaldado tem medo de água fria. Porque não pode fazer isso com gato. Mas até de água fria. É um ditado, mas é horroroso. Mas a pessoa que já caiu, que já se danou no processo de escolha infeliz, ele passa de longe daquele assunto. Não é isso? Então o erro ensina. O que é que nós precisamos fazer? Nos beneficiar com essa doutrina. Porque a moral da doutrina, que é a mesma moral do Evangelho, que o Espiritismo resgata, e emoldura em filosofia, em ciência, né, prática, é a mesma do Evangelho. É ela que é o remédio. É ela que cura. É isso que a gente tem que colocar na alma. Mas é importante estudar os assuntos da filosofia, estudar os fenômenos, não é? Porque como é que eu vou entender se eu sou médium? Como é que eu vou praticar se eu não estudo o que é um transe? Então, é uma ciência. Agora, eu vou dialogar com esses assuntos. Isso é filosofia. Eu vou comparar um assunto com outro, uma experiência com outro. Isso é filosofia. Mas a moral, a boa aplicação disso é a moral, é o Evangelho. Então, minha gente, na transição nós temos o diagnóstico que o Espiritismo faz como nenhuma outra filosofia ou doutrina. Nenhuma. Ele resgata o Evangelho. Então nós temos aí o autoconhecimento profundo, a discussão filosófica para entender todos os assuntos que estão correlacionados com isso e a aplicação a um novo tempo. Regeneração significa tomar o remédio, e o remédio é a moral do Evangelho. Quando eu aplico a mim, eu estou na regeneração. Não espere 2057. Todos nós já somos trabalhadores e obreiros de um novo tempo. Mas tem que ter consciência e esforço de superação. Meus amigos, fica o nosso abraço para essa turma toda querida dessa região de Taubaté. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe essa Semana Espírita, que é uma forma de instruir, levar a doutrina, levar o Evangelho, levar a verdade, levar o amor de Deus. Paz e alegria a todos. A minha gratidão sincera. Até breve.